De volta com o nosso Você Bonita e aquela pauta que vocês adoram e eu também. Então participem no @VocêBonitaTV, porque a gente vai falar dos tipos de dietas vegetarianas. Quem quiser chamar de estilo de vida, enfim, fique à vontade. A gente sabe que tem aí questões envolvidas que vão além da alimentação, né? Falando de sustentabilidade, uma série de outras questões. Então a gente convidou o nutrólogo Dr. Cauê Kranholt. Acertei? Acertou. Ai, então tá bom. Bem-vindo, doutor. Obrigado, eu brinquei Carol. com ele e falei que alguns dos nossos convidados têm sopa de letrinha, né? Vocês vão ver quando acreditar o nome dele, tem aquele monte de consoante, não tem vogal, e a gente fica no treino mesmo. Exatamente. Bom, mas saiu super bem. Obrigada, viu? Bem-vindo para a gente contar para o pessoal. Então, até quero ouvir um pouco da sua opinião, falar de dietas, da questão vegetariana, das opções das pessoas que optam por serem veganos. É sempre, às vezes as pessoas criam uma polêmica envolvendo o assunto, porque são pontos de vista. Mas pensando basicamente na questão alimentar. O que dizem os estudos, então, quando há essa retirada da proteína de origem animal? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque sempre teve um tabu de que a alimentação vegetariana ou vegana fosse deficiente em nutriente, né? Então, nos últimos anos, a gente viu surgir vários estudos e várias pesquisas muito grandes, com milhares de pessoas estudadas em toda parte do mundo, que mostra que, na verdade, a alimentação vegetariana ou vegana, ela tem grandes vantagens para a longevidade, para a saúde, para a proteção da saúde cardiovascular, inclusive para diminuir a incidência de câncer. Tá, e pensando nesse ponto, a gente entende que o fato, então, de não termos, em muitas delas, a gente vai falar da questão do peixe, vamos falar um pouco dos benefícios, mas a retirada da proteína animal, sobra, então, esse universo. Exato. Dos legumes, das frutas e dos grãos. Mas a minha questão, doutor, antes até de entrar na questão dos benefícios e tal, então assim, não tem gordura. Se for olhar isso aqui, não tem gordura. Aqui vai ter sua quantidade de carboidrato e de gordura também limitada, dependendo do quanto que a pessoa vai consumir. Mas e a questão da proteína, para a gente pensar também na parte do metabolismo e na parte muscular? Então vamos lá. Não existe nenhuma proteína que é essencial ao corpo humano. Então, o corpo humano, ele sintetiza suas proteínas a partir dos aminoácidos. Da mesma maneira, um animal, um herbívoro, ele vai fazer isso. Ele vai tirar os aminoácidos da alimentação das plantas e vai sintetizar as proteínas. Então, quando a gente ingere uma proteína animal, a gente quebra ela em aminoácidos para usar, para produzir as nossas próprias proteínas. Pode ser uma proteína muscular, pode ser uma enzima, pode ser um universo de coisas. Então, quando a gente não tem a proteína animal na dieta, a gente está conseguindo esses aminoácidos na variabilidade dos alimentos vegetais. Que vão ter ali vão ter menos proteínas, a gente pode dizer assim. Então, teria que comer mais quantidade para ter, enfim, a mesma quantidade de proteínas de um filé, por exemplo. Na verdade, a gente percebe que existe um excesso de proteína na alimentação. Na minha prática, assim, eu atendo pessoas de vários tipos de alimentação e o que eu mais percebo não é falta de proteína. Na verdade, eu nunca atendi ninguém que fosse deficiente de ingesta proteica. Sempre foi o excesso. Né? Então, a nossa alimentação é, de uma certa maneira, viciada em ter proteínas animais em todas as refeições ou todos os dias, e isso não é necessário. Inclusive, por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, seria no máximo 2 vezes na semana, por exemplo, uma porção de proteína de carne vermelha. Tá, falando especificamente da vermelha. Vamos colocar então na tela, as meninas separaram aqui algumas coisas importantes. Ai, que linda, essa foto tá maravilhosa. Muito bonita. Ai, amei. Já deu vontade, né? Olha lá, benefícios então da dieta vegetariana. Melhora a digestão, aumenta a disposição e dá mais energia, melhora a qualidade do sono, melhora a função e a saúde intestinal, ajuda a manter o controle do peso, deixa a pele, os cabelos e as unhas mais saudáveis. Tem mais, olha lá. Vai contribuir, então, essa daqui já é a próxima, que a gente vai falar da questão das pessoas que colocam o peixe. Então, daqui a pouquinho a gente fala dessa. Doutor, vamos lá. Vamos. A gente sabe que, né, assim como das pessoas que também se alimentam de proteína de origem animal,
tem as que se alimentam de forma adequada, assim como na questão dos vegetarianos, que também pode estar inadequado. Isso. O que para você é o ponto principal, então, para a montagem desse prato e para a distribuição desses nutrientes ao longo do dia? Eu acho que isso é um ponto interessante, porque a gente percebe que as pessoas que decidem fazer uma alimentação vegetariana até se preocupam mais em como montar um prato do que o onívoro tradicionalmente. Então, quando a gente pensa num prato vegetariano, ele precisa ter uma variabilidade, ele precisa ter normalmente 50% de legumes e verduras, né? 25% de leguminosas, então são feijão, lentilha, a fava, o grão de bico, e outros 25% com cereais, né? Então a gente pode estar falando do arroz, da quinoa, por exemplo. E aí a gente vai ter um prato, então, completo. Exato. E nesse caso as proteínas vão vir de todos eles, porque todos vão ter um pouco de proteína vegetal. A principal fonte proteica do prato vegetariano são as leguminosas. Né? Tem pessoas que acreditam que são os cogumelos, por exemplo, e isso não é verdade. O cogumelo, na verdade, tem bem pouco proteína se a gente comparar com a quantidade de aminoácidos que a gente consegue tirar das leguminosas e também dos cereais. Só que aí, doutor, te pergunto, você é a favor da suplementação da vitamina B12? Eu sou a favor da suplementação da vitamina B12, de uma maneira profilática, tá? Então, assim, eu acho que suplementação é uma coisa que precisa ser personalizada. Então, você precisa passar por uma avaliação para ver se você realmente precisa de uma suplementação. A vitamina B12, em quem faz uma dieta vegana estrita, então ela realmente não tem nenhuma origem, né? Agora, quem faz uma dieta pescetariana ou lacto-vegetariana já vai ter uma entrada de B12. Existem recomendações profiláticas já de usar B12 mesmo no ovo-lacto vegetariano, para evitar essa queda. Tá? Então eu acho importante sim fazer a suplementação de B12 quando decide fazer uma dieta vegetariana ou vegana. Porém, é a única vitamina que realmente precisa fazer a reposição. Se fizer tudo direitinho, enfim, tiver ali vocês falam rodízio, né, alimentar, vai conseguir ingerir todos esses nutrientes. Sim, muito provavelmente vai conseguir todos os nutrientes que precisa. Vamos colocar então o destaque para quem, então? A pessoa pode só retirar a carne vermelha e o frango. E aí ela vai se alimentar desse grupo? Então aqui a gente tem peixe. É o peixe. Aqui, no caso, só tem aqui é ovo, né? Não. Aqui é tempê. Tem aí. Eu já achando que era um ovinho. Vocês não acharam? Parece um ovo mexido, não. Tempê. E o tempê ele é feito a partir de soja e outras leguminosas, né? O tofu, que é feito a partir de soja também. E a gente tem o tahine, que é uma opção, né? Que é uma pasta de gergelim. Que é uma delícia, por sinal, né? Eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia. Como é bom, tahine. Vamos colocar então na tela, olha lá. Vamos entender um pouco desses benefícios. Então, para quem tem a escolha pescetariana, eu não conhecia o termo. Contribuir com a reposição de ômega 3, diminuir as chances de deficiência de vitamina B12, cálcio, zinco e proteína, porque aí a gente vai ter o peixe, e possui alto valor nutritivo. A pessoa que ela vai retirar frango, vai retirar a carne vermelha, vai retirar ovo e vai comer só peixe, ou nesse caso o ovo também tá aí? Então, pode ser que tenha ovo e laticínio nessa dieta também. A pescetariana não é exclusiva de ter só o peixe como origem animal. É verdade, doutor, agora pensando, e isso é uma possibilidade também, que as pessoas que então fazem essa escolha, elas acabam, se não tiverem um cuidado e até um entendimento grande de como montar o prato e o dia todo, uma dificuldade para emagrecer ou até uma facilidade para ganhar peso? Quando deixa de comer carne? Sim. Olha, existe uma mudança muito importante quando sai da alimentação com carne para alimentação vegetal, que é a mudança da densidade calórica para a densidade nutricional. Então aqui a gente está vendo alimentos que eles têm uma densidade nutritiva muito grande, ou seja, diversas vitaminas, antioxidantes, minerais e fitoquímicos, e muito menos caloria do que teria, por exemplo, quando a gente considera um próprio peixe, né, ou outras carnes. Então uma dieta vegetariana, ela normalmente é mais fácil de controlar o peso. Por quê? Porque ela tem uma densidade calórica menor, ela tem uma presença de fibras muito alta, e presença de fibras auxilia no controle do peso. Mas se a pessoa, então, exagerar, por exemplo, nos grãos e aumentar a caloria, porque você falou, 25% de cada, mas é uma dieta que traz saciedade, sem que ela tenha que, enfim, repetir o prato e comer mais dos itens que estão aqui? Normalmente, uma dieta que traz saciedade pelo alto teor de fibras. Certo, vindas muito
dos 50% do prato. 50%. E quando eu falo um prato, é diferente um prato para você e um prato para mim, por exemplo. A gente vai consumir quantidades de alimento de maneira diferente, ou então para um atleta, né? Então é uma maneira bem genérica de explicar. Mas, via de regra, numa alimentação vegetariana ou vegana, que for bem balanceada, é mais fácil controlar o peso. Tá aí. Já tem perguntinha do público. Vamos lá. Quem escreveu pra gente na tela. Sônia, obrigada. Um beijo. Qual a melhor proteína vegetal e a quantidade diária para substituir a carne? É uma excelente pergunta. A carne, ela não é substituível. A gente tem que entender que quando não tem carne na alimentação, a gente não vai buscar substituir ela com vegetal nenhum. A gente vai buscar variar os vegetais para que ela não faça falta. Então, se você tiver uma boa combinação de leguminosas com cereais, você tem uma boa fonte proteica. Por exemplo, o prato de arroz com feijão, ele é perfeito, porque ele tem um aminograma completo. Então, como uma porção de carne teria todos os aminoácidos possíveis, um prato de arroz com feijão também tem. Porque se for só feijão ou só arroz, você vai ter um pouco menos de alguns aminoácidos. Tá. Agora, quando combina tudo... A dupla. Tá excelente. Tá tudo certo. Tem mais perguntinha? Daqui a pouquinho. Eu ia te perguntar também, doutor, da forma de cocção, então, do preparo desses alimentos para que eles preservem, então, essa questão, né, dos próprios nutrientes que vão ser extremamente importantes, né? No caso, então, da retirada da proteína de origem animal. Tem alguma dica para o preparo? Olha, eu acho que do preparo, o que a gente tem que levar em consideração, mais importante, é o demolho das leguminosas. Tá. Principalmente do feijão. O demolho, né, que é você deixar ali por um dia, por exemplo, ou pela noite, para diminuir a presença de fatores antinutricionais, que são os fitatos, que atrapalham na absorção de alguns nutrientes, como o zinco, e que também causam os incômodos, como a formação de gases. Tá. Então, eu acho que esse seria o único detalhe que precisa ser realmente ressaltado. Se a gente preparar, enfim, cozinhando, no forno, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos ter aí todos os benefícios. Existe uma linha de alimentação que é a crudívora, né, que é dentro da vegetariana, que você só vai aquecer os alimentos até 60 graus, assim, no máximo. Tá. Então, é uma questão um pouco mais restrita, porque a gente sabe que algumas enzimas precisam de uma temperatura mais alta para serem ativadas no alimento. Entendi. Então, assim, é bom variar a maneira também como você prepara o alimento. Se a cenoura vai ser na salada crua ou se ela vai ser cozida, por exemplo. Entendi, variar a forma de preparo, sim. Que ele vai ter uma biodisponibilidade diferente. Exatamente. Dependendo do... Entendi, se vai comer cru, claro, vai liberar mais amido quando assa, pensando nisso. Pensando nisso. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Diego, beijo pra você. Sou vegetariana há 1 ano e suplemento a vitamina B12 com comprimidos. É verdade que a B12 injetável é melhor do que de comprimidos? Uma pergunta. É uma pergunta boa também, porque assim, a gente encontra deficiência de B12 tanto em vegetariano quanto onívoro. Eu atendo vários onívoros que têm deficiência de B12. Isso é uma questão metabólica e absortiva. Tá. Nesse caso, se usa a injetável, porque a absorção gastrointestinal não é boa. Ou então, por exemplo, paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, tem uma absorção de B12 também muito ruim, às vezes quase nula. Então tem que ser injetável. Então, assim, não é que ela é melhor, ela pode ser necessária, mas se tiver uma boa absorção, é melhor continuar com oral. Entendi. Aí vai depender de cada um, depende da caso situação. Individual. Só se não deu certo oral. Ambas funcionam e vão dar ali a quantidade necessária. Exatamente. Daqui a pouquinho tem perguntinhos do público. Agora eu queria entrar numa parte importante, que é assunto, né, do Você Bonita. Eu acho que cabe nesse momento, que é a questão atividade física, doutor. Qual é, então, a sua opinião depois da prática de uma atividade física, seja ela uma musculação, uma corrida, pilates, né? Cada um tem a sua, a dança, a caminhada. A gente fala muito dos suplementos, né, do whey, que vem do leite. Hoje a gente já tem alguns que são, né, das proteínas dessas leguminosas. Então, da ervilha e tal. Você acredita que para a dieta vegetariana, então, para a prática da atividade física, deve sim suplementar dessa forma com esses, enfim, com esses whey? Tem outro nome, né? Mas eu acabei de me esquecer. É proteína vegetal. É a proteína vegetal, só que ela é para fazer um shake, vai. Exato, a proteína do shake. Do shake. Então vamos lá. Tanto o whey protein quanto a proteína vegetal, nem sempre eles são necessários por conta da atividade física. Depende muito do nível da atividade física. Tá. O que eu sempre falo, mesmo que seja proteína vegana ou que seja do leite, pro dia a dia, para quem não é um atleta profissional, a principal vantagem é a praticidade. Às vezes para fazer, por exemplo, um shake pós-treino. Então, por exemplo, uma pessoa que a principal, que uma refeição grande vai ficar longe do treino, às vezes um shake entre a refeição e o treino é uma boa ideia. Mas seria mais por essa estratégia, não porque é realmente obrigatório ter que suplementar a proteína. Normalmente as pessoas ingerem mais do que precisam. Ah, é?
Com aquela... Eu, por exemplo, nem consigo, assim, eu prefiro minha parte em comida, eu brinco. Mas é o mastigando certo. E sentindo o sabor da comida, Quanto mais comida, melhor. Mas, claro, vão ter aí questões também individuais da pessoa que precisa dessa praticidade que você comentou. Exato. Que tá ali, é fácil, né? É rápido. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Má. Um beijo pra você. Estou enfrentando uma transição alimentar para uma dieta mais vegetariana, mas sinto muita fome. Quais alimentos, então, podem ajudar? Bom, então vamos lá. Na dieta vegetariana, pela densidade calórica ser menor, tende a comer mais mesmo. Então isso é uma coisa que eu já observei em várias pessoas fazendo transição. Elas falam que tem fome com mais frequência. Isso vai acontecer. A gente pode acrescentar mais refeições no dia, né? Mais lanches, por exemplo. Frutas no intervalo entre as refeições, que é uma coisa que as pessoas esqueceram um pouco desse hábito e é muito bom. Caprichar mais na parte de legume e verdura, né? Para aumentar as fibras. Utilizar, por exemplo, carboidratos complexos nas refeições. Então, utilizar batata doce, batata inglesa, abóbora, esse tipo de coisa ajuda a trazer mais saciedade, para aumentar a quantidade de fibras também. E pensando aí, a gente tem o tofu, né, que é um excelente exemplo. Você acredita que seja um alimento que facilita para essas pessoas que estão nessa transição alimentar, porque ele tem uma cremosidade e a gente é que dá o sabor, assim, tem algumas dicas e truquezinhos com alguns alimentos-chave? O tofu, eu acho muito legal usar ele, por exemplo, para quem está indo para uma dieta sem o ovo. Tá. Porque, por exemplo, se você pegar o tofu, fizer ele numa frigideira, com azeite, com cúrcuma, com tempero, etc., e usar a criatividade como se fosse fazer um ovo mexido, ele fica ótimo. É verdade. Ou então fazer ele marinado para usar junto com a salada, também é uma ótima opção. Tá, então pensando nisso, né, nesse sentido, pode ser um alimento chave, uma boa estratégia. Né? Agora, você comentou do cogumelo e até não está aqui, acaba sendo muito consumido também, porque ele tem pouca caloria. Exato. É interessante? O cogumelo, é como você falou, ele tem pouca caloria, ele não é um alimento que tem uma densidade nutricional muito grande, então ele é legal inserir ele na alimentação por uma questão principalmente gastronômica, né? Mas não também que ele seja uma peça-chave da alimentação vegetariana. Algumas pessoas acham que ele é, mas ele não é. Perfeito. Tem perguntinha? Dá tempo, olha lá. Aproveitem. Obrigada, Luciele. Um beijo. Em quais alimentos encontro vitamina B12? A vitamina B12, ela é produzida por bactéria, né? Então, os alimentos que têm B12 são os alimentos onde as bactérias produziram, basicamente, intestino de animais. Então, a gente vai encontrar B12 acumulada por animais. Então, carnes, ovos e leite, né? Tá. Pensando mais na questão da natureza, assim, uma questão mais primitiva, a gente tiraria a B12 numa alimentação vegetal da água e do solo. Mas hoje a gente toma água filtradinha, esterilizada, nosso solo também é tratado, então é por isso que a B12 da fonte vegetal, ela não é uma opção plausível hoje em dia. Entendi. Faz todo sentido, eu não sabia, doutor. Porque tudo é tratado, então como que a plantinha ali vai ter, né? Vai puxar para ela. Aquele né? solo já não tem mais aquela quantidade de variabilidade de bactérias que faziam isso antes. Muito bom. Dá tempo demais? Na tela. Aproveitem. Vilma, obrigada, um beijo. Qual a sua opinião sobre a dieta vegana? Então, quando a gente faz uma comparação aí, enfim, é estilo de vida, né, doutor? Bom, o ser humano, ele evoluiu de uma maneira, num organismo do primata, né? Então, assim, a nossa alimentação... Aliás, se a gente comparar a alimentação dos primatas, por exemplo, é 95% vegetal. E os 5% que não é vegetal, às vezes é inseto. Então, eles não consomem ovo, eles não tomam leite de outra espécie, eles não caçam e comem carnes. A gente tem uma estrutura fisiológica, digestiva muito semelhante, então a gente consegue viver super bem com uma alimentação exclusivamente vegana. E aí, como eu estava te falando no começo, existem vários estudos, até algumas já diretrizes de orientação nutricional hoje em dia, indo para a dieta vegana para uma questão de saúde, né? Para preservar principalmente a saúde cardiovascular. Tem um cirurgião norte-americano, um cirurgião cardíaco, chama Esselstyn, e ele conseguiu demonstrar que uma dieta vegana em pacientes que ele tinha com doença coronariana, já com estenose, ele conseguiu reverter a estenose com uma alimentação integral e vegana. Então, realmente pode ser uma alimentação bem saudável. Tá aí. Para fechar, mais uma perguntinha.
Sônia, obrigada de novo, um beijo. A vitamina D deve ser tomada antes ou depois do treino na academia? Agora vamos falar um pouquinho de vitamina D, que não exclusivamente viria ali, né, da alimentação. Da alimentação. A vitamina D, ela não vem da alimentação, a vitamina D, ela vem do ciclo metabólico do colesterol. A vitamina D ela é um hormônio esteroide, né? E ela começa a sua síntese com a irradiação solar. A alimentação, independente se é onívora ou vegetariana, ela não é significativa para a entrada de vitamina D no nosso corpo. É a nossa produção endógena que faz toda a diferença. É por isso que se fala muito em suplementação hoje em dia, para todo mundo, né, de vitamina D, porque a nossa exposição solar já não é tão eficiente. E não tem horário para fazer a suplementação de vitamina D, qualquer horário do dia. Normalmente as pessoas fazem logo que acordam, porque está ali, né, prático. Café da manhã, põe junto com o café da manhã. Para não esquecer, né? Exatamente. Mas precisa de exames, tudo, né? Vai fazer sentido com acompanhamento. Para ver se realmente há a necessidade. Exato, porque muita gente está tomando sem necessidade. Tá aí. Adorei, doutor. Depois, quem quiser entrar em contato com ele, eu vou deixar para vocês aqui onde encontrar lá no Instagram. Achei super bacana, porque você fala com propriedade. Então, para quem decidiu e optou por essa escolha, exato, né? O que também está envolvido com outras questões que a gente disse no início, mas a gente quis focar, e eu principalmente, nos alimentos mesmo, né? Para a gente ter uma variedade e não ficar também, não deixar de curtir, de ter o prazer da comida. Então dá para ser feliz, né? Resumindo, dá para ser feliz. Dá para ser muito feliz com a alimentação vegetariana, inclusive descobrir mais a gastronomia quando começa a variar mais os alimentos. Tá aí, vai lá no Instagram, que é o @doutorabreviado.cauê, Cauê com K, @doutorabreviado.cauê. Vocês já encontram todo o trabalho. Te espero numa próxima vez. Obrigada, viu?